Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Nós vamos continuar aí. Nós vamos abordar hoje, né? Nós entramos sobre o assunto da igreja, falando sobre missiologia, falando sobre a história da igreja. Hoje nós vamos abordar um resumo do nosso material, que é sobre a missão da igreja, né? Sobre missiologia. Nós vamos abordar dentro do seu termo etimológico, né? O que significa missão, a grosso modo, o que significa missionário, né? Nós sabemos que hoje em dia, dentro das atribuições eclesiásticas, nós temos alguns ministérios que são desenvolvidos dentro da própria igreja, como organização, né? Nós temos ali cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor, né? Mas dentro disso nós temos também, e isso hoje que está sendo colocado mais em pauta, é o missionário, né? Aquele que tem o papel de ir de encontro às almas para evangelizar. Ele está incluído dentro do contexto de evangelizar, né? Só que quando nós pegamos esse termo missionário dentro da sua raiz etimológica mesmo, nós vamos ver ali que ele é um termo que se você olhar dentro do grego, nós vamos ter ali apóstolo, que quer dizer enviado, né? E missionário nada mais é do que enviado. Aí a palavra missionário ela vai vir no termo latino, né? Da língua latina. Então a gente vai abordar esses pontos aí. E lembrando que hoje essa questão de missionário na igreja, principalmente, né, fora de contexto pentecostal, surgem muitas pessoas com título de missionário, sendo que aquela pessoa ela não faz nada para ter esse título sobre a sua vida. É uma pessoa que não evangeliza. Então algumas denominações, né, principalmente as independentes, elas criaram vamos colocar assim, né, elas criaram este cargo ministerial simplesmente para colocar sobre o pessoal, missionária fulano de tal, missionário fulano de tal, mas sem a pessoa saber na realidade o que é um missionário, o que é ser missionário, qual a função do missionário, qual o papel dele dentro da congregação, qual o papel dele fora da congregação. Então simplesmente a pessoa, só porque não tem ainda não chegou num patamar de diácono para cima, ou cooperador para cima, colocaram o título de missionário. Você vê, missionário fulano de tal, mas aquela pessoa já foi enviada, aquela pessoa evangeliza, aquela pessoa ela prega o evangelho para alguém, ela está imbuída dentro desse contexto de evangelização, de levar o evangelho, de pregar a palavra de Deus. Às vezes não, é simplesmente um título dado, assim, a bel prazer, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma realidade que, infelizmente, principalmente as igrejas de raiz batistas estão tendo esse tipo de comportamento, né? E dentro disso aí tem acarretado vários problemas, né? Porque é uma pessoa imatura, às vezes na fé, né? Simplesmente porque a pessoa ali, ela ministrou na igreja ali uma mensagem que talvez impactou, e ela tem uma desenvoltura ali em alguma coisa, e a fulana é missionário fulano de tal. Não é assim. Existem critérios, né? E tem os critérios também do missionário, qual que é o campo deste missionário, qual o campo, o âmbito que ele está inserido. Nós temos que
entender a questão das missões dentro do seu contexto suburbano, dentro do seu contexto transcultural, né? Então, existem esses âmbitos para abordar essa questão sobre missões e missionário. Então, a igreja, ela tem este princípio, né? Ela tem essa chamada a partir do momento em que o próprio Jesus, né, em Mateus ele vai trazer, ou ele vai colocar em Mateus 28, ele vai dar esta ênfase, né, o versículo de número 19, depois nós vamos abordar essa parte B deste versículo, dentro da sua exegese bíblica, entender o que Jesus estava falando, como é que os discípulos entenderam essa questão, né? Mateus 28, 19, a parte A do versículo, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o versículo 20 fala sobre a desenvoltura, o que este ide, este enviar, o que eles vão fazer? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então aí Jesus, ele começa aqui, né, colocando este serviço sobre os discípulos, e isso vai passar para toda a igreja, né? Então a gente precisa entender esta chamada, saber onde é que nós estamos, qual terreno que nós estamos pisando. E o missionário, ele não pode, né, o missionário, ele tem que ter algum entendimento sobre para onde ele está indo. Ele simplesmente vai despreparado: não, Deus me enviou, mas Deus te enviou, Deus te chamou. Né, então tem pessoas que, Deus me chamou para uma obra, mas como é que Deus te chamou? Qual o tempo desta chamada? Quando que esta chamada vai se cumprir? Ela é para agora? Ela já é para algum ano à frente? Ou seja, você já está preparado para cumprir aquilo que Deus te chamou? Porque não é simplesmente saber que foi chamado, mas não ter um preparo, né? Se você vai fazer uma missão transcultural, você vai para um país que não fala o português, vamos supor, você vai lá para a Índia, né? E lá na Índia, um dialeto, né, de várias etnias ali, aí como é que você vai lidar com aquele povo? Como é que você vai evangelizar aquele povo se você não sabe o dialeto que aquele povo fala, a língua que aquele povo fala? Tem a questão cultural, né? Tem a questão cultural. Como é que você vai agir dentro daquela cultura? Né? Você vai agir no processo de aculturação, ou seja, você vai rejeitar a cultura daquele povo? Como você vai levar a sua cultura para aquele povo? Como é que o missionário ele consegue sobressair na sua chamada se ele não tiver esse tipo de ensinamento, se ele não tiver esse tipo de mentalidade? Não, Deus, eu vou chegar lá e o Espírito de Deus vai me usar. Pode, só que isso não é regra, não. Isso não é regra, isso é exceção excessíssima. Deus pegar alguém, mandar essa pessoa e ir lá, né, fazer a pessoa entender a língua daquele povo, assim, do tapa, assim, no estalar de dedo, entender a cultura, saber. Mas isso aí não é regra, isso é uma excessíssima, tá? Então as pessoas, nós temos que tomar o cuidado que se a gente espiritualizar certas atitudes da igreja, a gente se frustra. E aí a gente vai pôr culpa em quem? Em Deus, porque Deus não foi conosco. A gente acaba achando que Deus não cumpriu o chamado dele na nossa vida, mas é porque a gente não atentou para a chamada e não nos preparamos para aquilo. A pessoa tem que ter uma preparação. Você não pode sair de qualquer jeito, você não pode, eu vou, mas vai como? Deus te enviou. E como é que você vai chegar lá? O que você vai arrumar lá? Então tem todo um processo, todo um cuidado. Por isso que é importante, quem está no trabalho missionário, tem que ter o amparo. Não só em questões de ele ter essa preparação, de entender a cultura, de entender o costume, de entender a língua, mas também ele precisa, às vezes, ele vai ter que passar por certas privações. Então, quando ele é enviado, se ele está enviado, aquele que o enviou tem uma responsabilidade. Por isso que, às vezes, a pessoa vai para o campo missionário, muitas pessoas que, às vezes, vão enviados para o ministério, aquele ministério tem aquela responsabilidade de, às vezes, estar cuidando daquela família no campo, né? Por isso que nós temos nós da Assembleia de Deus, nós temos nosso culto voltado para missões, né? Uma vez no mês e às vezes de 6 em 6 meses fazer um congresso de missões para arrecadar fundos
para auxiliar o campo missionário. E tem pessoas que não entendem isto. Né? Sempre, vou fazer um culto de missão, mas com que finalidade que nós vamos fazer um culto de missões? Qual é a finalidade deste culto? É simplesmente falar assim, hoje é culto de missão, trazer um pregador para poder pregar uma palavra para nós, trazer uma edificação para nós, e aí acabou o culto, vai todo mundo para casa? Isso é o culto de missão? Não, o culto de missões tem uma finalidade. A finalidade do culto de missões é trazer o povo a um despertamento missionário. Às vezes a pessoa está dizendo, mas eu não fui enviado, então você tem que se preocupar. Porque a missão é realizada na oração, ela é realizada no envio, mas ela também é realizada na contribuição. Então, por isso, os cultos voltados para missões têm que se conscientizar o povo de que, apesar deles não estão indo, mas eles podem orar e podem contribuir. Não vale apenas orar. Você vai orar e vai chegar lá e não. Quando você chegar lá, quem vai pagar as contas dessa obra missionária? Quem vai sustentar aquele obreiro missionário? Será que o lugar para onde ele vai ter condição de se manter lá? Financeiramente, materialmente, né? Deus ele pode usar alguém para ajudar? Pode, mas é o que eu disse aqui. Não é regra, é exceção. Não são todos os missionários que vão para o campo, que são enviados para o campo, que vão ter essa graça de Deus prover tudo. E às vezes, como existem muitas obras que estão sofrendo, porque as pessoas são enviadas, aí chega lá, aquele que enviou não tem essa, vamos supor, se não tem esse suporte de auxílio, e aí o camarada vai fazer o quê? Ele tem que deixar a obra para poder trabalhar secularmente. Aí o que acontece? Aí ele já tem um problema, aí ele já vai ter que se preocupar com o seu trabalho secular para ganhar o seu pão de cada dia, ele tem que se preocupar com a sua família e ele tem que se preocupar com a obra missionária. Então ele já não tem uma prioridade, ele não tem um foco. Então quando você vai para o campo, você tem que ter um foco. Qual que é o seu objetivo nesse lugar? Não é ganhar as almas? Mas e aí? Eu posso ficar por tempo integral? Quando não há essa condição, aí a obra missionária ela vai sofrer. Existem missionários sofrendo, existem pastores, né, que Deus tem uma chamada sofrendo, porque às vezes a igreja, que ele mesmo é o presidente, e ele, né, assume aquela responsabilidade, não, ele está aqui, ele tem a sede, o pastor tem que ficar na sede, mas se ele tem uma chamada, ele arde no coração dele um desejo de fazer uma obra, ou de abrir um campo, de abrir um trabalho, e ele vê a necessidade ali, às vezes ele talvez envia, não pode enviar, ou ele mesmo vai. Aí o que acontece? A igreja que deveria o ajudar acaba desamparando. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar atento para isso e conscientizar. Cultos voltados para a missão é culto de conscientização missionária. Mesmo que o pregador convidado ele não vá tocar no assunto que voltado para a missão, mas a gente tem que procurar conscientizar a congregação, o povo, o objetivo daquele trabalho, que é missão. Arrecadar fundos, orar, buscar, preparar pessoas para o evangelismo, né? Tudo isso está muito além do que as pessoas aí fora pensam. Então tem pessoas que têm um título missionário, mas não sabem de nada disso. Tem igreja que separa a pessoa, você a partir de hoje é missionário na igreja. Mas para quê? Para dar um título para o camarada? Então a realidade está sendo perdida, né? Então nós vamos entrar aí no nosso assunto aí, para a gente aprender um pouquinho aqui sobre este importante assunto, né? E missões, ela nasceu, foi no coração de Deus. Missão, ela vem direto do coração de Deus, né? Porque, né, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele enviou Jesus Cristo. O primeiro missionário foi o próprio Deus. Ele já deu esse exemplo de missão, né? De enviar a Jesus para cumprir o papel dele como enviado de Deus, né? Então Jesus, Deus, ele foi o primeiro a ter esse projeto, nasceu. Então quando nós temos esta palavra que missão nasceu no coração de Deus, é uma verdade, porque o próprio Deus ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Deus ele está no coração de Deus.
Então, quando a gente entende isso, que isso parte de Deus, nós precisamos entender essas bases, esses pilares, né? Claro que isso dentro de um contexto de muita finesse, né? Com muito cuidado, com muita cautela. Então, não é fácil viver este trabalho missionário. Viver o trabalho missionário não é muito fácil, mas o nosso Deus, né, é conosco e Ele sempre vai estar à frente deste trabalho quando ele é feito, quando ele é realizado com seriedade e com muito compromisso e com muita preocupação, né? Deus, louvado seja Deus. Então, quando nós assumirmos uma postura que não seja de um envio, mas um desejo de fazer, a gente tem que ter aquela convicção de saber que mesmo diante das pelejas, Deus estará conosco, né? Louvado seja Deus. Então, missiologia, no seu termo etimológico, a etimologia em si da palavra, né? Missiologia origina-se de termos logia, estudo, e mission, vem do substantivo missione, o qual, por sua vez, vem do verbo mittere, que significa enviar. Enviar no português, ou mittere do latim, é igual a apóstolo no grego. Tanto mistério latim quanto apóstolo significam enviar. O que significa exatamente o verbo enviar? Enviar é, primeiro, expedir, remeter, segundo, encaminhar, conduzir, terceiro, mandar alguém numa missão. Isso aí, dentro do dicionário Aurélio, ele traz o que significa, a grosso modo, o termo enviar. Então, nós temos aqui no grego apóstolo, né? Missionário do latim, que é mistério, né? E enviado no português. Então, né? Então nós sabemos que a pessoa, o título de apóstolo, ou seja, Deus enviou, né? Deus enviou. Quando a gente pensa em apóstolo, a gente já pensa, né? Igual quando a gente vai para os ministérios que Deus colocou, né? Uns para apóstolos, tradutores, profetas. Então a palavra apóstolo, assim, a grosso modo, na sua palavra grosso modo, o significado é enviado, né? Então tem pessoas abdicando dessa terminologia ou deste título eclesiástico como apóstolo, mas ele nunca foi enviado. Talvez Deus até deu para ele um ministério, né? Abriu ali um ministério com nome tal, e ele se intitula como apóstolo, mas ele nunca saiu daquela congregação para fazer nada. Então, como é que ele pode tomar sobre si esse título se ele não partiu para o campo, né? Se ele não tirou seus pés ali da sua localidade, né? Para fazer um trabalho fora. Então, existem pastores apóstolos, assim, dentro da etimologia, grosso modo, existem pastores apóstolos, que são pastores que eles são fundadores de ministérios, assim, ele congrega no lugar, mas ele é impelido pelo Espírito de Deus, imbuído, então ele vai, abre um trabalho aqui, estabelece um obreiro. Por isso que a gente vê o apóstolo Paulo como sendo o primeiro missionário na nação da igreja, né? Nação da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele leva este título sobre si, porque ele foi o fundador de várias igrejas. O apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado, ele não simplesmente pregava o evangelho, consolidava ali e partia, não, ele deixava alguém a cargo, né? Existem pastores, eu conheço o pastor José Carlos, né? Que hoje está na Itália, da Assembleia de Deus Ministério de Jerusalém, cujo um dia eu já fiz parte do corpo dessa igreja, que tem esse tipo de chamada, né? Ele, na época, ele abriu um trabalho aqui no Serra, ele abre um trabalho em Nova Lima, o trabalho lá em Ouro Preto começou com ele. É um pastor que ele tem essa chamada sobre ele. Então, onde ele passa, ele consegue estabelecer, né? Por quê? Porque é a chamada de Deus. E é pastor. Entendeu? Então não é aquele pastor que fica preso nas quatro paredes. Hoje em dia é muito difícil você achar um pastor que ele tenha esse tipo de chamada, ele entende esse tipo de visão, né? Ele tem essa visão. Hoje ele está lá tomando conta do campo da Itália devido a algumas coisas, mas não convém, né? Mas Deus tem honrado, Deus tem abençoado, Deus abençoou a vida do pastor Milton de Souza Trindade, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Jerusalém, que também tem essa visão missionária, né? Nós também da DIMAC, nós da Assembleia de Deus Missão, né? Temos essa visão
missão. Não é simplesmente abrir um trabalho aqui, esse trabalho crescer aqui, ficar aqui. Não, a igreja ela precisa sair das quatro paredes. Deus, o próprio Jesus, quando ele em Atos 8, em Atos capítulo 1, quando ele vai dizer para os discípulos, né? Ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos entender que Israel foi a primeira nação chamada, só que o chamado de Israel foi para atrair as nações a si, para que as nações olhassem para Israel. Seria como se fosse assim, ó. Seria como se fosse que nós temos Israel, nós temos Israel, né? E aí nós temos as nações, né? Nações, porque nações, né? Só que Israel ele estava no centro. Então a intenção de Deus com Israel era que as nações olhassem para Israel. Israel ele era a base de onde Deus ele atrairia as nações. Então quando as nações olhassem para Israel, elas olhariam para Israel concernente ao Deus de Israel. Então as nações viriam, né? Nós vemos isso na Bíblia, né? Até mesmo quando os filisteus, naquela questão lá do capítulo 4 de 1 Samuel, né? Que quando tem aquela peleja lá, os filhos de Eli vão para a arca, qual foi o que os filisteus falaram? Os deuses de Israel vieram, o que será de nós? Por quê? Porque as nações, Israel estava ali para mostrar que havia um Deus Todo-Poderoso cuidando dessa nação, e as outras nações viriam para Israel para entender, ou aprender, ou aceitar este Deus. É onde, que lá no tempo de Jesus, a gente já falou disso aqui, que tem os prosélitos, né? Então eles vinham para o judaísmo, eles não saíam do judaísmo, eles vinham para o judaísmo. Só que com a igreja é totalmente diferente. A igreja já é praticamente na contramão do que é Israel, porque Israel foi para atrair as nações, mas a igreja não. A igreja ela está dentro de um papel diferente ao de Israel. Por quê? Porque a igreja agora, ela está aqui, né? Igreja. Então nós temos aqui a igreja, né? Igreja. Nós temos a igreja, aí nós temos as nações, né? Nós temos as nações. Agora é diferente, o papel da igreja, quando Jesus dá a ordem em Mateus 28, 19, o papel da igreja é diferente do de Israel. Agora a igreja é isso aqui, ó. Atos 1, 8. Esse é o papel da igreja. Israel atraía, a igreja não. Agora a igreja vai às nações. É diferente, é totalmente diferente, né, do que Deus tem com Israel. Mas é o projeto de Deus, né? A igreja é o projeto de Deus. E aí, quando nós falamos aqui, explicamos, né, sobre igreja, quando nós estamos falando de eclesiologia, nós explicamos o que significa, na verdade, eclésia, que é chamados para fora, mas ali na etimologia da palavra, chamados para fora da cidade, para uma reunião, para uma assembleia. Mas quando nós pegamos dentro do conceito missiólogo, do conceito missiólogo, nós entendemos que é a igreja saindo para fora do mundo, mas ela também tem que sair para fora das quatro paredes, para ir às nações. É totalmente diferente, né? É uma ação centrífuga, né? A igreja é uma ação centrífuga, ela vai para fora. Já Israel é totalmente o contrário, né? Trintrístico. Israel é trintrístico, é de fora para dentro, a igreja é centrífuga, de dentro para fora, né? Então isso é importante aí. Então tem isso aí, né? Deus abençoe o nosso pastor Davidson da DIMAC, que também está dentro desse conceito missiólogo aí. Quadro etimológico, língua, verbo, substantivo, significado, equivalência, né? Nós temos no grego,
no latim e no português, no grego apóstolo, no latim mitere, né? Substantivo apóstolo, missione, enviado, significado enviar, enviar, enviar. Apóstolo, missionário, missio, né? Então o termo em si para missão, missionário, deriva-se da equivalência de apóstolo. A aplicação da missiologia. A missiologia aplica-se ao estudo de missões nos seus mais variados aspectos, a saber, cultura, geografia, pesquisar, estratégias, análise, antropologia, definições e várias outras coisas que é necessário para a gente entender a questão da missiologia, do estudo das missões, né? O missiólogo é aquele que prepara todo, ou seja, ele vai ser aquele que vai preparar todo o material usado, né? A missiologia, ela vai trabalhar com a questão cultural, geográfica, pesquisar a língua, pesquisar o costume, a estratégia para trabalhar. Já o missiólogo, ele é aquele que vai planejar este trabalho da missão. Ele já vai fazer o plano, o que eu tenho que fazer ali para atingir aquele povo. Como que nós vamos estabelecer o missionário. Então o missiólogo, ele faz esse tipo de trabalho, né? Ele é mais de fazer o projeto prático do que fazer o projeto teórico. Ele está mais no prático, de preparar o projeto prático do que preparar o projeto teórico. Todos os dois têm a finalidade para missões, mas um não tem como agir um sem estar junto com o outro. Então os dois têm que estar dentro desse tema aí. Vamos ver, continuar aqui, ó. A diferença entre missiólogo e missionário. Missiólogo é aquele que copila, organiza, analisa, interpreta e realiza a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias, né? Ele vai planejar, vai fazer esse projeto. Estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Isto é bem mais do que simplesmente dizer missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. Missionário é aquele que é enviado para plantar igrejas onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções, pregação, ensino, assistência social e adoração. E para tal, ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais e geográficas e outros mais, né? Então esse trabalho missionário ele não é tão simples, né? Aqui falando a questão transcultural, tá? Quando você está dentro de um contexto, por exemplo, nós estamos no Brasil. No Brasil vamos colocar assim, não é fácil, mas vamos colocar assim, é mais fácil fazer um trabalho missionário suburbano do que fazer um transcultural. Por quê? Porque no trabalho suburbano eu conheço aqui a cultura aqui de Minas, né? Eu posso sair aqui, eu posso rodar Minas inteira. Todo mundo fala uai. Mesmo que tiver umas misturas aí mais próximas, esses mineiros que estão mais próximos de outros estados, mas ainda ele é mineiro, ele tem o uai, que é isso, né? Então tem esse tipo de cacuete. A cultura, a influência cultural nossa aqui é mais fácil da gente enxergar. Agora, se eu vou fazer um trabalho missionário transcultural, vou sair do Brasil e vou para outra nação. Quando eu chegar naquela outra nação, é outra língua, é aquilo que eu disse, é outro tipo de comportamento. E como é que eu vou agir com o evangelho naquele lugar? E vai ter um choque, se eu não estiver preparado, né, na questão das barreiras linguísticas e culturais e geográficas, vai dar um choque. E aí o missionário, se ele não tiver esse preparo, não tiver essa mentalidade, esse preparo, ele racha fora. Porque o camarada talvez vai ter que comer gafanhoto, como o pastor Zé Castro já comeu todo de... não, esqueci o nome do besouro lá. Faz uma farofa com o besouro lá e mandou pra dentro e comendo, né? É a comida dos caras, né? Então vai fazer o quê? Isso é um trabalho transcultural, ele pode chegar lá, eu vou rejeitar, né? Na Assembleia de Deus tem um irmão também que ele faz missão lá em Moçambique, inclusive o pastor Zé Castro também está com trabalho em Moçambique também. Eu fui numa palestra dele, ele estava falando que lá ele chegou num certo lugar que a vila em si, o local que ele estava em si, era totalmente, praticamente 99% muçulmano. Aí o camarada começou a frequentar o trabalho lá, anos ele lá, e ele começou a estar tendo que ter cuidado com a cultura,
Aí chegou um camarada, o camarada tinha 10 mulheres, o cara aceitou Jesus. Como é que ele fazia para já, ó, faz o seguinte, escolhe uma das 10 e as outras você manda embora. Se ele faz isso, ele perdia o camarada. Então ele, né, já conhecendo, já estando preparado na questão cultural, ele foi pregando o evangelho, ensinando a Bíblia, foi orando, deixou o camarada lá, congregando, buscando. E aí o próprio camarada, né, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, assim, nos cultos, foi entendendo essa cultura, como é que fala? De poligamia, né? Essa cultura de poligâmica. E aí ele foi entendendo sobre monogamia e ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, segundo as escrituras, né? Claro que ele cumpriu os deveres civis, que se ele tem 10, ele tem que cuidar das 10, continuou cuidando, mas ficou com aquela que era esposa dele mesmo. E aí, se o missionário chega lá e não entende isso, não, que é isso, rapaz, já tem que largar logo, escolhe mandar isso aí. Pronto, ele perdia. Tá? Então, tem coisa, meu querido, que infelizmente, se nós sair daqui do Brasil com essa mentalidade da nossa cultura, da nossa forma litúrgica, chegar lá e tentar enfiar a goela abaixo, pode juntar as malas e voltar. Não dá, não. Não dá, né? Então, o missionário não é fácil, não, né? E a gente fica aqui, muitas pessoas às vezes tem, né? Fulano foi pra lá só para ter um dinheirinho mais fácil, mas não sabendo o que o cara está passando lá, né? A Bíblia e missões. Sem a Bíblia, a evangelização dos povos seria inconcebível. A Bíblia coloca sobre nós responsabilidade de evangelizar o mundo. Dá-nos o evangelho a proclamar, diz-nos como fazê-lo e declara-se o poder de Deus para cada crente. Sempre que o cristão perde sua confiança pelo evangelismo, inversamente, sempre que determinados sobre o evangelismo, na Bíblia, eles também perdem o seu zelo, estão convencidos sobre a Bíblia e determinados sobre o evangelismo. Então, essa pessoa não tiver uma determinação de tudo isso que eu abordei antes, se ele não tiver uma determinação de evangelizar, ele não vai conseguir vencer essa barreira. Ele vai chocar, até o choque e vai voltar. Em segundo lugar, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização do mundo. Evangelizar é divulgar as boas novas de Jesus, que Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou entre os mortos e segundo as Escrituras. Então eu não posso chegar num lugar e já começar a pregar, né, uso e costume, vou pregar aqui, vamos orar, vamos jejuar. Não, primeiro eu tenho que trazer essa verdade aqui, ó. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, né, entre os mortos, segundo as Escrituras. Eu tenho que apresentar esse papel salvador de Jesus. Eu não posso chegar e entrar com o papel libertador do Espírito Santo, a pessoa não vai entender. O Evangelho primeiro é boas novas. O que é isso? Mudança, né, de vida na pessoa de Cristo. Primeiro é perdão dos pecados. É isso que a pessoa tem que entender primeiro. E aí ele vai entender a questão do arrependimento, depois do arrependimento vem as outras, né, as outras atividades que o Espírito de Deus vai ajudar a pessoa a cumprir, segundo as Escrituras. Mas o papel primordial é este aqui, né? Tanto é que nós vamos ver que Gênesis 3,15 vai dizer, né, vai falar sobre aquela guerra, né? Deus dando o veredito dele sobre os erros de cada um, e ele vai dizer que a serpente, né, feriria o calcanhar da mulher, mas da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Né? Então essa questão de já mostrando, né, essa questão da luta, né, da luta do pecado contra o homem, e que o próprio Jesus veio para isso, para cumprir aquela promessa ali, né? Ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Né? Se Satanás está dominado na mente das pessoas, se as mentes humanas estão cegas com o poder, como poderão chegar à verdade? Somente pela palavra de Deus, pois ele mesmo diz que das trevas resplandecerá a luz, que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 6. É a pregação do Evangelho, o meio estabelecido por Deus para que o princípio das trevas seja derrotado e a luz jorre nos corações das pessoas. Há poder do Evangelho de Deus,
poder para a salvação de vidas. Aí nós temos aqui, né, Paulo falando em Romanos 1,16, que a pregação do Evangelho é poder de Deus, né? Vamos ler aqui. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ressaltando aqui que quando a gente vê essa questão de salvação primeiro do judeu e também do grego, ele não simplesmente está dizendo, Paulo não simplesmente está mostrando da questão dominadora política, que seria o quê? Nós sabemos que a influência que o poder político era em evidência eram os romanos, tá? E o poder cultural era o grego. Ele não estava simplesmente falando sobre grego e judeu, ele estava simplesmente dizendo que era para judeus e gentios. É isso que ele estava querendo colocar, que o poder de Deus é salvação tanto para judeus quanto para os gentios, colocando no âmbito do que Jesus disse, todas as nações. Então, quando enfatizou a questão grego, não é somente questão de grego, de étnico grego, não. É todas as nações, falando, abrangendo todos os gentios, né? O capítulo 10, verso 13 e 14, Romanos 10, 13 e 14. Aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão? Vou ler aqui direto aqui. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés do que anuncia a paz dos que anunciam coisas boas. Então é isso aí, o trabalho da igreja é isso aí, apresentar esta salvação, este poder de Deus. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo é impossível, pois sem a Bíblia não temos nenhum evangelho para levar às nações. É por isso que o diabo tentou, dentro da história, né, humana, acabar com a Bíblia, porque ela que traz a informação da salvação e este trabalho missionário aí de levar o evangelho, né, essa missão, esta ordem imperativa de Jesus que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Pois sem a Bíblia não temos nenhum evangelho para levar às nações. A Bíblia é a base de missões. Assim como missões é a base da Bíblia. É a Bíblia Sagrada que nos dá o mandato, a mensagem e o poder que precisamos para a evangelização mundial. Né? Mateus 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 18, Lucas 24, 45, 48, Atos 1, 8, João 15, 16, 20 e 21. Análise exegética. Analisemos Mateus 28, 19 e 20. Exegeticamente, no original grego, este versículo estaria assim: Pereutentes ronte mateutassati pantate etne. Vejamos agora os respectivos significados desta palavra. Pereutentes, deveis ir. Deveis ir. Porém, tentes, deveis ir ou ide. Note o imperativo. É uma ordem. Este é o verdadeiro sentido do que lemos. Foi assim que soou aos ouvidos dos apóstolos. Então eles entenderam que Jesus não estava falando para eles, ó, quando der tempo, vocês vão, viu? Não, Jesus estava dizendo, ide, vai logo. Não era imperativo, não era, Jesus não estava pedindo para eles fazerem, Jesus estava dando ordem. Tá? É o Senhor ordenando ao seu servo, né? Como a gente já abordou muito isso aqui, a questão do dulos, né? Então nós vemos aí que a ordem de Jesus é imperativa, é ir. Não é ficar pensando, não. Quanto o Senhor vai me pedir? Já pediu, já mandou, né? Mateteisate, fazei discípulo, ou seguidores, ou aprendizes, também no imperativo, né? Então quando ele diz fazer discípulo, ele está dizendo, ó, vocês vão, ensina alguém.
Vocês não vão lá passar férias, não. Vocês não vão lá curtir o momento, não vão fazer um tour. Vocês não estão indo lá para fazer um tour, né? Dá até, né, a gente está no Ouro Preto, às vezes a gente leva as pessoas, claro, tem muita gente que tem curiosidade, né? Mas é ruim quando a pessoa vai lá, ai, que cidade nova, né? Vão ali, vão aqui, vão lá, vão acolá, e papapá, popopó. Mas não faz o evangelismo, não faz uma visita, não ajuda nada. Vai lá para fazer. É melhor a pessoa ir lá na temporada, lá de ir com uma van na temporada para conhecer o lugar, numa posada lá, passa o dia e vai conhecer. Não, não é para isso. O evangelho aqui é para ser pregado, né? Por isso que é bom a gente aproveitar quando vocês vão lá e pegar o que vocês vieram levar, fazer o evangelismo, fazer é bom demais, isso aí é bom. Pantata a todos, de modo que até agora este versículo fica assim: e de fazer discípulos de todos os etni. Vamos entender aqui a questão étnica. A palavra etni merece atenção especial. No grego, etne. Etné, aqui é o eta, etné. Nação, desde os séculos XV ao século XVI, a palavra etne vem sendo traduzida para algumas línguas ocidentais apenas como significado de nação, o que não é errado. Todavia, a palavra etne deriva-se de etnos, que é um termo grego usado para designar o vocábulo povo ou gente. Porque se eu ponho nação, eu estou sendo específico a uma etnia, tá? A um etno, ou seja, é aquele povo ali. Na questão de que Deus, no etno, ele usou Israel para que as nações olhassem para ele. Na questão da igreja é diferente, né? Aquilo que a gente explicou aqui. O povo ou gente, o vocábulo etne é geratriz da palavra etnia. Etnia é um grupo humano que se relaciona entre si por fatores como língua, religião, raça, moradia, ocupação, classe social, modo de vida, modo de vestir ou não. Ou seja, um povo. Sendo assim, o versículo fica bem traduzido deste modo: e depois fazer discípulos todos, não de, fazer discípulos todos os povos. Então são todos, não há ali uma restrição, né? Principais sociedades e seus missionários, né? Então nós abordamos essa questão aí sobre a origem, sobre, a grosso modo, o que é esta ordem de Jesus, o que é este ministério, né? Mas, e aí isto foi perpassando, né, com a igreja primitiva, e a gente já estudou sobre a história da igreja, não teve muito esse conceito, porque mais foi que esse conceito doutrinário, mas a igreja ela continuou avançando na questão de pregação do evangelho, né, onde houve períodos da perseguição da Idade Média, que as pessoas vinham a Cristo não para obterem favores, né, de governadores, governantes, reis, imperadores. Não, as pessoas vinham porque queriam ser salvas. As pessoas sabiam que se tornar cristão em certo tempo do período da igreja era simplesmente assinar a própria carta de morte. Né? Então as pessoas vinham sabendo que se aceitassem, se fossem para o movimento cristão, eles seriam caçados, perseguidos, mortos, seriam saqueadas, perderiam suas terras, mas eles queriam ser salvos, porque foi apresentado o quê? O perdão dos pecados, a morte de Cristo e salvação da alma. Então eles vinham por este motivo. E aí quando vinha, pegava, perdia e aí corria. Muitos morreram sem gozar de mais nem um dia como cristão. Aceitou hoje, amanhã já foi para a fogueira, já foi para os leões, já foi morto, cerrado, torturado e várias barbaridades que eram feitas naquele período da Idade Média. Mas hoje, né, hoje é uma beleza, né? Vem que Jesus vai mudar seu casamento, Jesus vai mudar sua casa, Jesus vai mudar seu carro. Hoje é uma maravilha se tornar crente, né? Então a pessoa vem gritando, de braço aberto, era isso que eu queria. Agora, vem porque eu tenho para você só salvação. Aí complica, né? As pessoas não estão entendendo o papel da igreja. Mas vamos aqui, principais sociedades e seus missionários. A primeira foi a Sociedade para a Pregação do Evangelho, fundada em 1649, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, pelo pastor congregacional John Eliot.
que fora enviado pela igreja, né, apóstolo, né, aquele que a igreja enviou ele lá, a Inglaterra enviou ele lá para os Estados Unidos para ele poder evangelizar os povos dos Estados Unidos, pela igreja congregacional da Inglaterra, para evangelizar os índios da América do Norte. Tá vendo? Então, vamos aí, ele era pastor, né? Dentro daquele conceito que a gente explicou. A Sociedade para a Promoção do Conhecimento de Cristo, liderada por Thomas Bray, foi fundada em 1698 pela Igreja Anglicana da Inglaterra. Marcou o início das missões inglesas. Estabeleceu bases na Índia. Um dos seus principais missionários foi Christian Frederick Schwarzner, de 1724 a 1798. Serviu 48 anos na Índia. Vamos ver aqui, ó. Camarada, quantas pessoas que o rapaz ficou né, para poder, aquele tempo todo, mas pensando na salvação. Pelos idos de 1700 foi fundada a Sociedade Escocesa para a Pregação do Conhecimento Cristão. David Brunner, em 1718 a 1877, foi enviado para trabalhar entre as tribos de índios nômades nos Estados Unidos. Alexandre Duff foi para a Índia em 1830, levou 18 anos para ganhar 33 indianos para Cristo. Esse aqui, a gente vê, né? Mas esse camarada levou 18 anos para ganhar 33, mas olha o país que ele estava. Um país politeísta, um país influenciado por várias religiões, um país influenciado pela religião muçulmana, um país que o cristianismo Jesus seria apenas apresentado como apenas mais um dentre muitos deuses daquele lugar. 18 anos, saiu no lucro, porque Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo todo. Então levou 18 anos para trazer o evangelho puro, e esses 33 indianos entenderam o projeto de salvação. Daí nós sabemos que a coisa vai desenvolver. Mas foi isso. E às vezes a pessoa, por isso que a gente não pode esmorecer. Não pode esmorecer. Esse ano deu uma hora, a terra vai produzir. A gente tem que ser igual Isaac. Cavar o poço. Deu que não, vou cavar ali. Não, vou cavar ali. Uma hora o poço vai jorrar água. Independentemente se o filisteu está ali na terra ou não. Aleluia. Jesus está falando, hein? Principalmente comigo. Cristãos voluntários versus liberais. Aí a questão aí, ó. Em reação ao liberalismo, surgiu nos Estados Unidos uma nova geração de missionários profundamente determinados a manter uma fé pura e confiar na dependência total de Deus. Eles partiram para um intenso trabalho de evangelismo, até mesmo aos próprios cristãos nominais em seu país e também na Europa e América Latina. Não sei se você entendeu a colocação, que mesmo aos próprios cristãos nominais, pessoas que se diziam conversas que na verdade não entenderam o plano da salvação, não. Vieram por outro motivo, não por causa da salvação. Então foi necessário evangelizar até esses que tiveram o primeiro contato com o evangelho, né? É uma frase que eu ouvi uma vez, deixa eu ver quem é que estava pregando, acho que foi o Marco Feliciano, não lembro se foi ele, foi um pastor renomado aí, disse que ele pregando, não, Gilmar Santos, ele pregando, ele disse que vai chegar um dado momento que a gente vai ter que fazer missão dentro da própria igreja. E a gente está vendo isso aí. Às vezes está olhando do lado de fora, achando que tem que buscar lá, mas às vezes as pessoas que estão dentro estão se perdendo. Então é fazer uma missão dentro da igreja, que é justamente o que aconteceu com esses aí por causa do liberalismo. O movimento pentecostal. Nos idos de 1910 aconteceram em diferentes lugares dos Estados Unidos movimentos de renovação espiritual entre igrejas protestantes tradicionais, presbiterianos, congregacionais, batistas, metodistas e muitas outras.
este movimento ficou sendo chamado de movimento pentecostal, que é o que nós explicamos ali sobre a história da igreja no finalzinho. As igrejas protestantes que haviam aceitado o batismo do Espírito Santo, não podendo mais permanecer no seio de suas denominações e possuindo vários missionários no campo, razão pela qual necessitavam de uma autoridade executiva e organização. Formaram em 1914 a Assembleia de Deus norte-americana. Vamos aí como é que vai ser, a gente já estudou sobre isso aí. Dentro desse entusiasmo, missionários do movimento pentecostal destacam-se os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram dos Estados Unidos para o Brasil em 1910 e se instalaram na cidade de Belém do Pará. Ali em 1911, logo após a não aceitação do batismo do Espírito Santo pela Igreja Batista, como aconteceu nos Estados Unidos, formaram juntamente com um grupo de irmãos a missão de fé apostólica. Este aqui foi o primeiro nome que a Assembleia de Deus no Brasil teve, tá? Aqui é daqui que se iniciou a Assembleia de Deus do Brasil, levando este nome de missão da fé apostólica, do Daniel Berg na vida. Depois é que eles vão mudar o nome para Assembleia de Deus, que em 1918 veio a se chamar Assembleia de Deus, tá? Então é nesse período aqui, ó, que eles vão começar com o sistema de fazer jornalzinho para a escola dominical, e aí vai desencadear por aí é daqui que surge a raiz da CPAD, tá? Vai surgir, a raiz dela é aqui, ó, tá nesse caminho aqui, tá? Eles vão começar com trabalho de escola dominical, fazer jornalzinho, aquela coisa toda até chegar na CPAD. Conferências nacionais e mundiais. A partir do século XIX, em quase todos os países onde haviam trabalhos missionários protestantes, aconteceram conferências missionárias com a participação de diferentes sociedades missionárias que motivaram a realização de conferências missionárias nacionais e formação de comitês de missões. Isso aqui para quê? Para conscientizar aquilo que a gente falou no começo. Conscientizar a Igreja de Cristo sobre o importante trabalho missionário. É importantíssimo. Nós temos que ganhar os que estão ao nosso lado, dentro da nossa casa, mas não podemos esquecer que vai muito mais além. Tá? Existem pessoas necessitadas do Evangelho. O missionário transcultural e seu preparo. O missionário transcultural precisa receber um treinamento específico antes de sair para o campo. Não significa o envio de alguém sem que este alguém não tenha recebido um preparo, o mínimo que seja. Pode ser o mínimo, ele pode estar conversando o mobral daquela língua lá, mas ele tem que pelo menos entender algumas palavrinhas, né? Porque às vezes dentro de uma cultura você vai ter uma palavra igual aqui, a nossa no português, mas se você achar que é a mesma coisa, é diferente, tá? Vai ter um significado diferente. Às vezes pode ser uma palavra pejorativa, que aqui é uma palavra comum, que você usa no dia a dia, que não traz escândalo, mas dependendo da cultura, do lugar, essa palavra pode soar de uma outra forma e trazer sérios problemas para a pessoa que fazer uso desta palavra. Nas seguintes áreas, é o preparo linguístico. O missionário precisa saber pelo menos qual idioma falar no seu campo-alvo. O ideal é que ele saiba falar antes mesmo da partida. Então o preparo é importantíssimo. E não apenas o idioma, mas também as peculiaridades da língua do país que vai trabalhar. É o que eu expliquei, palavras com significado, às vezes a palavra é igual, mas o significado é diferente, né? Preparo teológico, importante frisar, quando mencionamos preparo teológico, que não basta o missionário ter meros conhecimentos de conceitos sistemáticos, não é ter o conhecimento sistemático da Bíblia, né? Conhecimento de doutrina de Deus, não, porque ele vai ser confrontado, porque ele está indo com outro povo, que esse povo também tem um livro, esse povo também tem um Deus diferente. Então como é que eu vou, perguntas serão feitas acerca do Deus que eu estou pregando, como é que eu vou responder a essas tais perguntas, né?
Onde que estava? Conceito sistemático da Bíblia e querer transportá-los de uma realidade para outra. Não dá para fazer um anacronismo, né? É preciso que estes conceitos tenham correspondências práticas na vida de quem os ensina, especialmente no campo missionário, onde poderá haver circunstâncias que exigirão provas daquilo que se prega. Em outras palavras, o missionário deve viver o que prega e pregar o que vive no conceito de conhecimento do conceito do que ele está falando, não em prática, em porte de vida, tá? Preparo transcultural. Costumes são mutáveis e diferentes de uma região para outra. Aí é a questão. Não posso ter uma visão missionária, não posso estar no campo missionário visando uma cultura. Não, eu tenho que visar a pregação do Evangelho. A questão cultural tem sido, principalmente na questão de costumes, ela tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas virem a Cristo. Se eu for com a minha mentalidade no campo missionário, apenas para pregar costume, não saio do meu lugar. Porque isso vai gerar choque, é a cultura diferente, costume diferente. Então você tem que entender lá primeiro, saber como chegar, porque eu expliquei sobre aquele pastor que teve esse problema aí, mas conseguiu pela glória de Deus, né? O missionário precisa conhecer os costumes do povo que vai trabalhar para que o choque cultural não gere efeitos negativos. Para questões sérias é o do vestuário, o qual muda de país para país. Olha, você vai lá no meio dos índios, aqui no Brasil, ainda tem tribo indígena aqui que as mulheres estão tudo despida, tudo nu, somos tudo nu. Aí se o cara não tiver um preparo missionário, né, para chegar lá, o cara já vai chegar lá com, não vai levar uma carreta de alimento, né, vai levar uma carreta de pano, para fazer roupa para todo mundo. Ele vai pregar isso primeiro. Então se ele não tiver esse preparo, não sai de casa não, filho. Não sai não, né? Aí você vai, né, com a cultura que lá, vamos supor, lá na Escócia, né, não sei se hoje ainda é assim, mas os escoceses antigamente usavam saia. Aí você chega lá e fala, não, mas os homens aqui tudo é gay, tudo usa saia. Não, gente, a cultura é o costume do lugar. Então primeiro você tem que apresentar a salvação, tem mais coisas ali depois escrito turisticamente, e principalmente você ter a Bíblia no idioma que a pessoa fala, naquela língua. Importantíssimo também, hoje tem Bíblia traduzida para vários idiomas, claro que você tem que levar o apoio, né? Por isso que é importante a gente entender sobre as línguas originais, para quando você chegar lá e ter uma Bíblia na língua daquele povo lá, você saber depois trabalhar para entender o texto bíblico direito, do fato como ele é. Porque às vezes muitas línguas, igual no português, a gente perde muito. O latim, então, né? Só Jesus tem misericórdia. Latim tá latindo mesmo. Tá latindo mesmo. Só Jesus na casa. O quadro muda de país para país. De região para região, o missionário precisa ter bastante equilíbrio para não exportar costumes de sua cultura para o do povo adotado. Não, nem tão pouco quando retornar à sua pátria. Ou seja, chegou lá, é uma cultura. Aí sai daqui com um pensamento. Quando chega lá, ele influencia ou ele é influenciado? Aí quando ele volta influenciado. Um ponto também que ele se perde, ele não conseguiu alcançar o objetivo dele, né? Tem que tomar cuidado também. Importar costumes do campo onde o missionário para ir ao seu país de origem que sejam incompatíveis com o seu modus vivendi, ou seja, o seu costume, sua cultura, né? Fim. Porque Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nós possamos entender esse trabalho missionário, entender como abordar, né? Não é simplesmente chegar para a pessoa, né? Ó, você vai para o inferno, né? Está fumando droga, você vai para o inferno, você vai para o inferno porque você está bebendo, você vai lá no boteco evangelizar a pessoa desse jeito? Não, você vai chegar lá e falar do amor de Deus para aquela pessoa. Não é já chegar metendo pau no pecado da pessoa, no vício da pessoa. Aí já abriu a boca e falou isso, vai embora, pega um copo d'água e sai vazado, porque não vai ter
êxito no que foi fazer, não. Saiu despreparadamente, né? Visitaram casas, né? Aquela pessoa ali é de uma outra religião, e ela tem lá aquele monte de deuses lá. Tudo aquele demônio. Na sua visão mas na visão do camarada. É o Deus dele, é o santo dele. Você vai chegar lá e meter o pau. Já perdeu o campo ali. Então, né? É aquilo que eu até falei para você, evangelizando o pai lá do pastor. Evangelizando, foi indo, aceitou Jesus, foi indo. Mas quando chegou no ponto crucial, aí a coisa apertou, né? Como é que faz? Isso é cultural da pessoa, né? Que Deus possa dar misericórdia e nos abençoar para o louvor e glória do seu santo nome.